precisamos, assim, de uma maneira invisível, longe da ciência humana, acreditar, porque senão a gente joga a toalha, né? A gente joga a toalha. Precisamos crer naquilo que é mais que é impossível aos olhos do mero mortal, ser humano. Hoje, nosso pastor Cleito, Deus tem abençoado ele e dado sabedoria. Pastor Roberto tem ministrado uma excelente mensagem, educativas, orientadoras, mensagens que precisam de vir ao nosso encontro daquilo que nós precisamos ouvir hoje. Hoje se fala para ter uma instituição religiosa com CNPJ, uma igreja física cheia, você tem que moldar o mundo dentro dela. Você tem que trazer os costumes, pastor Cleito, pastor Roberto, trazer os costumes do mundo para dentro da igreja. E está totalmente inverso do evangelho, da palavra de Deus. Para você ter jovens dentro da igreja, você precisa ter paredes pretas, jogo de luz, música batendo. Que diferença isso faz da música secular? Não existe música de crente nem música do mundo, tá? Música é música. O problema da música é apologia, o que ela faz. E hoje o que nós vemos são pastores, padres se degladiando na rede social. Cada um tem a sua verdade. Eu disse aqui que são, alguns meses atrás, já deve ter aumentado, são 586 mil instituições religiosas com CNPJ registradas no Brasil, fora as que não estão cadastradas. E cada uma tem a sua verdade, né, pastor Cleito? Cada um tem a sua verdade, pastor Roberto. A Bíblia é a mesma. O copista, quando ele escreveu, ele mudou muitos adjetivos. Por exemplo, ele colocou um nada no Salmo 23 que não existe no hebraico. Existem algumas falácias, algumas metodologias, algumas crendices de alguns textos que se fala ao povo que não está na Bíblia. E o povo crê. Por quê? Não conhece as Escrituras. Tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar. Cada um tem a sua verdade. O padre tem uma verdade lá na Igreja Católica. A instituição religiosa, que quer seja ela Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Wesleyana, Assembleia de Deus, Testemunho de Jeová, qualquer um tem a sua verdade. E a sua verdade é a única. Ele fala que a verdade dele é a única, a do outro não presta. Ele tem a mesma Bíblia que eu tenho, que você tem. Eu não posso imaginar, na ótica humana, como Deus ele vê a igreja invisível dele aqui na terra. Eu não sei como ele vê, mas eu acho que Deus não vê com os bons olhos. Ele não vê com os bons olhos. A causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias, né, pastor Roberto, pastor Cleito? As misericórdias do Senhor, a palavra não se renova, tá? A palavra é imutável. O que se renova são as misericórdias do Senhor. Elas que se renovam a cada manhã. E às vezes eu fico assistindo alguma coisa, eu falo, mas não está escrito assim. O pastor Cleito, ele segue também o Nicodemos. E Nicodemos, ele tem um ensinamento que são 43, pastor Cleito, 43 tipos de gêneros humanos. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Mas a humanidade, ela fez a ideologia de gênero. Você nasceu feminino, portando dentro do seu corpo um útero, um ovário e trompas, e tendo o óvulo. O homem foi feito sem todas essas coisas, acessórios que as mulheres têm, necessário para gerar uma criança. O homem foi dotado de espermatozoide. Porém, esse homem,
ele pode ter a ideia que ele não é homem, quer ser mulher. Então Deus fez a etnia homem e mulher, e a sociedade inventou o gênero. O gênero é uma coisa e a sexualidade é outra. E isto vai longe, esse debate vai longe. Vai longe. Os pais, né, orientem os seus filhos. Não deixe eles querer criar debate nas escolas. Mas quando chegar em casa, oriente, pergunte o que foi ensinado na escola. E se você vê, pai e mãe, que não foi ensinado aquilo que está dentro da palavra de Deus, fale com teu filho, senta, fala para ele, dá uma Bíblia para ele ler, e leia junto com ele a Bíblia. Não leia para ele, né, Cleiton? Não leia com seu filho, fala para ele ler junto com você. Olha, eu vou ler aqui, nós vamos ler junto o que Deus fala a respeito disso, porque o Espírito Santo vai revelar para o teu filho aquilo que está no coração de Deus. Ele não precisa revelar para você falar para ele. Se você fizer isso, ele não vai acreditar. Mas quando o Espírito Santo tocar no coração do seu filho, da sua filha, pode ter certeza. E olhando por esta ótica, né, o pastor Cleiton falou domingo passado, olhando por a ótica, o apóstolo Paulo seria um derrotado hoje, né? Olhando por essa ótica, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja invisível, está derrotada hoje. Se nós deixarmos que isto tome conta da sua vida, e você fala, não, isso aí vai passar, isso é modismo. Olha, em 1970 foi inaugurado o metrô em São Paulo. Foi um êxtase, metrô em São Paulo. Hoje você chega na Praça da Sé, você olha assim, ó, você vê o metrô passar para lá, aqui, são 3 andares, lá embaixo. Se você olhar em 1910, como andavam as pessoas, chapéu, terno, preto, calça bem justa. Se você olhar a história, você vai ver que tem um ônibus que saía da Praça da Sé, um jardineira, você nem sabe, né? O jardineira que ia para o Paraná, levava 3 dias para chegar lá. Hoje, você embarca numa aeronave, 45 minutos você está lá no sul. Você embarca numa aeronave, 45 minutos você está em Belo Horizonte, no aeroporto de Confins. Daqui a pouco você vai pegar uma bicicleta e vai sair voando. Quem é mais antigo aqui que assistiu os desenhos dos Jackson, né? A gente fala, que engraçado, desenho dos Jacksons, que pegava aquela motinha, saía no espaço assim. Isso não é difícil acontecer. Então as coisas vão evoluindo de uma tal maneira que às vezes a gente não consegue acompanhar. A gente não consegue acompanhar. E vão querer com que a cabeça do seu filho, da sua filha, evolua de uma tal maneira que ela vai chegar em casa, ele vai chegar em casa, vai te fazer pergunta, você não vai saber responder. Porque evoluiu de uma tal maneira, o teu filho vai te colocar contra a parede. E ele vai entrar com o argumento que cientificamente convence, mas biblicamente condena. Então é melhor, dê a Bíblia a ele, sente, leia com ele. Não precisa ser muito tempo, porque criança não tem paciência. 10 minutinhos, explico para ele as partes principais, chave da palavra de Deus. Não manda ele ler o texto todo, que ele não vai ler, nem eu leio. A gente lê porque a gente precisa ministrar, você tem que saber o texto, o contexto, para não falar abobrinha, heresia e gerar pretexto. Mas fala com teu filho, porque o teu filho, daqui a pouco, ele está decidindo o futuro da sua vida. Às vezes eu vejo a Júlia, eu sempre falo da Júlia, né, que é muito legal, né? A gente tem muita afinidade com ela. A Júlia é uma menina muito esperta, e ela é novinha. Ela é muito esperta, mais esperta que muitos adultos. Conhecimento vasto. Mas isto é a geração. É a geração, não é que ela é xereta, não é que ela é intrometida. É a geração da molecada esperta. Essas crianças aqui, ó, se você der um notebook na mão delas, faz acontecer. E você der um notebook na mão de uma pessoa, por exemplo, você fala para a irmã Janete, então esse notebook, ela fala, como liga? É a geração. Então, gente, oh Deus, está entendendo? Então é a geração. É assim, ó.
Esse mundo, ele vai muito longe ainda, não vai acabar agora. Vem uma geração, vem outra. Quem nasceu em 1900, no caso eu, nasci em 1965, provavelmente eu consiga viver até 1935, 1940, com 80 anos mais ou menos. Talvez eu consiga. Mas só que essa geração está chegando. Elas estão com muito conhecimento e mais saber do que eu. Sem frequentar os cursos que eu frequentei, sem fazer as escolas que eu fiz, a faculdade que eu fiz e não terminei, essas crianças têm mais conhecimento do que eu. Então, pai e mãe, o seu filho vai te perguntar alguma coisa que você não vai saber responder de imediato, mas nunca deixa o seu filho sem resposta. Ele vai te pôr na parede, vai te trazer uma pergunta e vai te dar uma resposta que vai convencer cientificamente. Aí você vai ter que entrar com a palavra de Deus, porque ela é fiel e eficaz, ela é imutável. Deus fez homem e mulher para procriar, para encher a terra, não para ter 45 combinações de gênero. Um gênero masculino que ele gosta do masculino e do feminino no mesmo tempo, ou masculino que gosta só do masculino. São 45 combinações que tem. Então fique firme. Se nós vacilarmos um pouquinho, a gente deixa de acreditar, porque está muito difícil. E parece que o tempo de Deus parece que ele prolonga. Parece que ele prolonga, Ruth, o tempo de Deus. Eu falei: Deus, olha, eu estou na tua paciência, porque a minha já foi. E eu não tenho resposta ainda. Mas vamos ficar firme, que nem o pastor Roberto fala. Deus, ele vai dar força para nós vencermos, né, pastor Roberto? E vai passar conosco. Não entra no Salmo 23 que o copista escreveu: o Senhor é o pastor e nada me faltará. Eu não tenho esse nada. É o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Se eu estiver doente, Ele está comigo. Se eu estiver enfermo, se minha filha estiver enferma, Ele está com minha filha. Se eu estiver desempregado, o Senhor está comigo. Se eu for vítima de roubo, de furto, o Senhor está comigo. Ele vai evitar que o pior aconteça. Nós não estamos isentos, esse nada na intenção que nós estamos isentos de todas as maléficas desse mundo. Nós não pegamos um resfriado, nós não tropeçamos arrancando a unha do dedão do pé, nós não caímos de cima da laje. As irmãs que estão, ou os irmãos também, eu faço isso, é que está limpando a casa, não escorrega lá no chão molhado e cai, se machuca todo. Não está isento. Então o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. A gente vê na internet alguém fala: e nada vai te faltar. Vai faltar tudo. Se você não fizer a sua parte, vai te faltar tudo. Faltar paciência, faltar esperança. Aí que você tem que estar firme na presença do Senhor, porque Ele, não sei, está tão próximo quanto eu imagino. Eu queria pensar assim. O mundo, ele vai rotativo, mas ele vai vir individualmente para cada um. Eu não sei quando, nem que dia, gostaria de saber, mas não foi dado esse poder de saber quando iremos partir deste mundo. Cobram-se muito um papel chamado certidão de casamento. O primeiro certidão de casamento que teve no Brasil foi em 1800, lá vai fumaça. E quem antes não tinha o certidão de casamento? Será que foram todos condenados? Quando o copista diz assim, deixará pai e mãe e unir-se à sua esposa, coabitar. O copista, ele teve vergonha de escrever a linguagem correta. Quando se fala coabitar, é até meio engraçado que eu falo aqui. Quando se fala coabitar, é ter relação sexual. Então namorou, teve relação sexual, para o Senhor Jesus é casado. Então o menino, a menina namora com um, aí vai lá, tem relação sexual, namora com o outro, tem relação sexual. Para o Senhor Jesus é casado. Orienta a todos que casem no papel, sabe por quê? Para ter legalidade civil, para ter parte nos bens do marido, da esposa, os filhos, tal, ter o sobrenome da... É legal isso aí. Mas que isso aí vai ter um anjo lá no céu com um tablet assim: Lídia, você casou em qual cartório? Quem foi seu testemunha lá? Quem foi o juiz de paz, Lidiane? Quem foi? Não vai ter isso aí. E se pregam que você, se não tiver o bendito certidão de casamento, você não pode nem assentar no banco da igreja. Você não pode cultuar Deus, você não pode adorar Deus, você não pode pedir um hino, você não pode cantar um hino, você não pode participar da ceia, porque não tem o bendito papel
E dentro das instituições religiosas com o CNPJ, eu sei, já presenciei, conheço, já atendi ocorrência. Tem muitos santarrões, muitos tchebias, submanto, pastor Cleito, pastor Roberto, que eles têm as esposas deles, mas não amam a esposa, tem relação sexual com elas, simplesmente para se satisfazer a vontade própria. Isso é adultério. Usar o corpo do cônjuge só para satisfazer a si mesmo. É até difícil falar isso num culto de domingo, né? Fica bem esquisito, mas tem que falar. Está me entendendo? Isso é adultério. Usar o corpo do cônjuge para satisfazer. Não, você casa com a pessoa, que nem eu casei com a Leide, não porque eu amava a Leide, eu estou apaixonado. Não, você casa para legalizar o sexo perante a instituição religiosa. Você ama a pessoa todos os dias. Você ama a sua esposa todos os dias. Quando você lava um prato, você varre uma casa, você lava o banheiro, você não deixa a toalha jogada sobre a cama, você fecha a pasta de dente, você guarda o chinelo. Você está amando a sua esposa ou o seu esposo. Mas a instituição religiosa, a sociedade, ela criou alguma coisa que você precisa ter o bendito papel de casamento. Eu quero te falar, eu oriento a todos, né, que casem nas minhas palestras, que eu vou fazer, que casem devido os bens, para não ter problema mais tarde, no futuro próximo. Mas para o Senhor Jesus, quando fala coabitar, é ter relação sexual, não ver o pai nu, a mãe nua. É isso daí, né? Ver o pai lá, que nem no Antigo Testamento. O copista, ele teve vergonha de escrever isso. Então, ficamos firmes e vamos procurar estudar com clareza a palavra de Deus, porque senão nós vamos ser facilmente enrolados por muitas pessoas. Amém? Desculpe o tempo que eu tomei, pastor Cleito, mas que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.